Capítulo 59. Sacerdotes e líderes religiosos tramam. A notícia da ressurreição de Lázaro logo chegou a Jerusalém. Espiões rapidamente se encarregaram de fornecer os fatos para os líderes judeus. Eles imediatamente convocaram uma reunião no Sinédrio para decidir o que fazer. Esse poderoso milagre foi a suprema prova dada por Deus de que ele havia enviado seu Filho ao mundo para salvá-lo. Foi uma demonstração de poder divino suficiente para convencer cada mente que estava sob o controle da razão e de uma consciência esclarecida. No entanto, os sacerdotes só ficaram mais enfurecidos por esse novo milagre. Jesus havia ressuscitado o morto à luz do dia e diante de uma multidão de testemunhas. Nenhum truque podia explicar tal evidência. Por essa razão, os sacerdotes estavam mais decididos que nunca a pôr um ponto final no trabalho de Cristo. Os saduceus não estavam tão cheios do ódio para com Cristo como os fariseus, porém, agora eles estavam absolutamente assustados. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Na mente deles, era impossível que um corpo morto pudesse ser trazido à vida. Mas bastaram poucas palavras de Cristo para ficar demonstrado que eles eram ignorantes tanto sobre as Escrituras quanto sobre o poder de Deus. Como poderiam eles afastar as pessoas daquele que conseguiu tirar da sepultura alguém que estivera morto? Não podiam negar o milagre, nem sabiam como contrabalançar o seu efeito. Depois da ressurreição de Lázaro, os saduceus decidiram que somente a morte de Jesus poderia deter suas destemidas denúncias contra eles. Os fariseus acreditavam na ressurreição e não podiam deixar enxergar naquele milagre uma prova de que o Messias estava entre eles. Entretanto, desde o começo odiaram-no por haver retirado o manto que ocultava a deformidade moral deles. A religião pura que ele ensinava condenava suas alegações de piedade. Eles tinham sede de vingança por causa de suas contundentes repreensões. Várias vezes tentaram apedrejá-lo, mas ele se afastava calmamente. Para incitar os romanos contra Jesus, os fariseus afirmaram que ele estava tentando enfraquecer a autoridade romana. Com todo tipo de acusação falsa, tentaram eliminar sua influência sobre as pessoas, mas essas tentativas fracassaram. As multidões que testemunharam seus feitos e ouviram seus ensinamentos puros sabiam que aquelas obras não podiam ser de um transgressor do sábado ou de um blasfemo. Em desespero, os judeus finalmente decretaram que qualquer um que professasse fé em Jesus deveria ser expulso da sinagoga. Assim, fariseus e saduceus estavam mais unidos do que nunca, tornando-se um em sua oposição a Cristo. Nesse tempo, o Sinédrio não era uma assembleia legalizada. Sua existência era apenas tolerada. Alguns dos seus membros questionaram se era sábio matar Jesus. Temiam que isso pudesse provocar uma revolta. Os saduceus, unidos com os sacerdotes no ódio a Cristo, preferiram ser cautelosos, temendo que os romanos os privassem de suas altas posições. Como o Espírito Santo tentou ajudá-los. Nesse conselho reunido para planejar a morte de Cristo, a testemunha que tinha ouvido as orgulhosas palavras de Nabucodonosor e presenciado a festa idólatra de Belsazar, estavam agora impressionando os líderes religiosos quanto à obra que estavam fazendo. Eventos da vida de Cristo surgiram diante deles com tal clareza que ficaram assustados. Lembraram-se de quando Jesus, aos 12 anos de idade, de pé, diante dos letrados doutores da lei, fez perguntas que os deixaram maravilhados. O milagre que Jesus acabara de realizar deu testemunho de que ele não era outro senão o Filho de Deus. Confusos e perturbados, os líderes perguntaram: "O que estamos fazendo?" Havia uma divisão dentro do conselho. Estando o conselho em grande confusão, Caifás, o sumo sacerdote, se levantou. Orgulhoso e cruel, arrogante e intolerante, ele falou com grande autoridade e segurança: "Vocês não sabem de nada.
Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? João capítulo 11, versos 49 e 50. Mesmo que Jesus fosse inocente, ele devia sair do caminho. Ele estava diminuindo a autoridade dos líderes e se o povo perdesse a confiança em seus chefes, o poder da nação estaria destruído. Depois daquele milagre, era possível que os seguidores de Jesus se amotinassem. Os romanos então virão, disse ele, e fecharão nosso templo e nos destruirão como nação. O que é a vida desse Galileu comparada com a nação? Eliminá-lo não seria fazer um serviço para Deus? É melhor que um homem pereça do que uma nação inteira seja destruída. A política recomendada por Caifás se baseava em um princípio pagão. A vaga consciência de que alguém devia morrer pela raça humana levar ao sacrifício de humanos. Assim, mediante o sacrifício de Jesus, Caifás estava propondo salvar a nação culpada não da transgressão, mas na transgressão, a fim de que pudesse continuar em pecado. Nessa reunião de conselho, os inimigos de Cristo experimentaram um profundo senso de culpa. O Espírito Santo havia impressionado a mente deles, mas Satanás os fez lembrar as ofensas que haviam sofrido por causa de Cristo. Quão pouco eles prestigiaram a justiça deles. Sem dar atenção às suas formalidades e rituais, ele tinha incentivado os pecadores a irem diretamente a Deus, como um pai misericordioso, para lhe contar de suas necessidades. Ele se recusara a reconhecer a teologia das escolas rabínicas. Havia desmascarado as práticas maléficas dos sacerdotes, causando dano irreparável à sua influência. Com exceção de uns poucos que não se atreveram a falar o que tinha na cabeça, o Sinédrio recebeu as palavras de Caifás como se fossem palavras de Deus. Houve um sentimento de alívio no conselho, cessaram as discórdias. Eles resolveram condenar Cristo à morte na primeira oportunidade favorável. Aqueles sacerdotes e líderes religiosos já se encontravam totalmente sob o controle de Satanás, mas de tão enganados que estavam, sentiram-se contentes consigo mesmos, considerando-se como patriotas buscando salvar a nação. Para evitar que o povo se inflamasse e usasse com eles a violência que planejavam contra Jesus, o conselho adiou a divulgação da sentença que já haviam pronunciado. O Salvador sabia que em breve eles realizarão suas intenções, mas não era sua função apressar a crise. Assim, deixou a região, levando consigo seus discípulos. Jesus agora já tinha dedicado 3 anos de trabalho público ao mundo. Todos conheciam sua abnegação, bondade desinteressada, pureza e devoção. Esse curto período, no entanto, foi tudo que o mundo pôde suportar da presença do Redentor. Aquele que sempre foi tocado pelo sofrimento humano, que curou o enfermo, alimentou o faminto e confortou o triste, foi expulso dentre o povo por cuja salvação tanto tinha trabalhado. Aquele que interrompeu o sono da morte e manteve a atenção de milhares às suas palavras de sabedoria, não conseguiu alcançar o coração dos que estavam blindados pelo preconceito e pelo ódio, e que obstinadamente rejeitaram a luz.